Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema O que Deus quer de nós. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Maravilhoso estarmos na presença do Senhor. Glórias a Deus por mais uma semana. Até aqui nos ajudou o nosso Deus. Então nesse momento nós vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por mais uma semana. Vamos nos humilhar diante do Senhor, pedindo também perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Vamos pedir ao Senhor que abençoe este culto para que cada um de nós possamos prestar um culto racional ao nosso Deus. Nós possamos nos esvaziar do cansaço, possamos nos esvaziar do estresse, da ansiedade, aleluia, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que rouba a atenção, aleluia, para as coisas de Deus. Nós possamos nesse momento agora se desprender. Ah, pastor Evanildo, mas como eu vou fazer isso? Se eu estou cansado, se eu estou estressado, vamos entregar nas mãos de Deus. Coloque a sua ansiedade, o estresse, o cansaço nas mãos do Senhor e Ele segura e nós descansamos, aleluia, no Senhor. Amém? Então vamos entregar todo o nosso cansaço nas mãos do Senhor, toda a nossa causa, nossas dificuldades, nossas pelejas, as nossas aflições, nós vamos entregar nas mãos de Deus e deixar nas mãos dele. E nós cremos, aleluia, que quando deixamos e confiamos, aleluia, os nossos problemas na mão de Deus, Ele resolve, Ele nos dá a vitória. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, Pai amado, Pai santo, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, mais uma semana, mais um domingo, Pai, iniciando a semana, pedindo a bênção, direcionamento, a graça do Senhor para enfrentarmos mais uma semana. Pai, muito obrigado, Jesus, por esta semana que passamos, mesmo com dificuldades, mesmo com a correria, o Senhor nos deu graça, nos deu força e estamos aqui para Te agradecer e Te glorificar. Pedimos ao Senhor, Pai, nos abençoa com mais uma semana, nos abençoa com um culto abençoado.
Que cada palavra que venha sair da nossa boca seja, meu Pai, aleluia, do fundo do nosso coração, do nosso entendimento, um louvor racional, um louvor que agrada e que chama a atenção do Senhor nessa noite, Pai. Perdoa pelos nossos pecados, perdoa pelas nossas falhas, Senhor, aleluia. Tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de nós, é o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém? Vamos louvar a Deus, vamos exaltar o nome do Todo-Poderoso. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Glória a Deus. Vamos prestar atenção na letra do louvor, aleluia, e ficar atento para o que Deus quer falar nessa noite, em nome de Jesus. Exaltemos o nome de Jesus. Aleluia. Basta uma palavra dele pra mudar tudo. A entrega dele lá na cruz já provou tudo. Basta uma palavra dele pra mudar tudo. A entrega dele lá na cruz já provou tudo. Me limpou, não sou mais quem eu era. Me libertou, sou mais que vencedor. Ele me amou, salvou minha vida. Ele me amou, se entregou em meu lugar. Ele me amou, salvou minha vida. Ele me amou, se entregou em meu lugar. Oh Senhor, obrigado pelo teu amor, Jesus. Me limpou, não sou mais quem eu era. Me libertou, sou mais que vencedor. Ele me amou, salvou minha vida. Ele me amou, se entregou em meu lugar. Ele me amou, salvou minha vida. Ele me amou, se entregou em meu lugar. Posso descansar em ti, posso confiar em ti. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Posso descansar em ti, posso confiar em ti. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele me amou, salvou minha vida. Ele me amou, se entregou em meu lugar. Ele me amou, salvou minha vida. Ele me amou, se entregou em meu lugar. Se entregou em meu lugar. Aplaude o Senhor, vai. Aplaude o Senhor Jesus. Eu queria que você segurasse na mão da pessoa que está do seu lado agora. Segura bem forte na mão dela. Diz pra ela assim: Deus tem uma nova história pra você. Aleluia. Deus tem uma nova história para você. Amém? Vamos continuar adorando o nome do nosso Assim, ó. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Momentos tristes me fizeram
unção que entra e toma o coração, que rege todo o universo. Em que poder tem esse Deus, cumprir o que prometeu, aonde ninguém dava nada, escreve uma história e ninguém escreveu. Esse é o meu Deus, conhece o meu andar, meu levantar, isso que é Deus. Toca a mão lá em cima, vai, declara. Adore esse Deus, exalte esse Deus, clame esse nome, que Ele tem poder. Aleluia, Deus que cuida, poderoso Deus. Adore esse Deus, exalte esse Deus, clame esse nome, que Ele tem poder. Aleluia, Deus que cuida, poderoso Deus. Na mão, bora! Mais forte, bora! Que poder tem esse Deus? Que poder tem esse Deus? Cumprir o que prometeu, aonde ninguém dava nada, escreve uma história que ninguém escreveu. Esse é o meu Deus, conhece o meu deitar, meu levantar, isso que é Deus. Pega a mão lá em cima e declara, vai! Adore esse Deus, exalte esse Deus, clame esse nome, que Ele tem poder. Aleluia, Deus que cuida, poderoso Deus. Adore esse Deus, assim ó, exalte esse Deus, clame esse nome, que Ele tem poder. Aleluia, Deus que cuida, poderoso Deus. Aleluia, Deus que cuida, poderoso Deus. Deus que cuida, poderoso Deus. Boa noite, gente! Glórias a Deus. Vamos continuar adorando o nome de Jesus. Aleluias. Vamos continuar adorando o nome do Senhor agora com os nossos dízimos e oferta. Convido a igreja para abrir em Lucas. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 6, versículo 38, que diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Amém? Os irmãos podem sentar rapidinho, vou ser breve aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui está falando da lei da semeadura, da lei do plantio, de plantar e colher, de ser generoso, né? E o Senhor olhar para nós com um olhar de generosidade. Quando a palavra diz aqui que a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês, né? Então uma pessoa do coração duro, como é que Deus, uma pessoa que tem um coração duro, que tem dificuldade de dar,
Porque tem pessoas que têm dificuldade de dar algo para alguém. Ela acha que ela não pode dar porque ela trabalha muito, né? Sei lá, ela estudou, ela cursou e ela fala, tudo que eu consigo é com sacrifício, então não dou nada para ninguém. Tem gente que é assim, não dá mesmo. Não dá para ninguém. Parente, pode ser quem for, não dá nada para ninguém, né? Mas essas pessoas não podem requerer de Deus, reivindicar de Deus, né? Que Deus faça algo por essa pessoa, no sentido, né, de ter misericórdia, generosidade, porque ela não é generosa com as pessoas, ela não tem misericórdia das pessoas, né? Hoje nós vamos estar falando sobre o que Deus quer de nós, e tudo que Deus mais quer de nós é que ame a Ele sobre todas as coisas, né? E quando nós amamos a Deus, quando nós vivemos o amor de Deus, nós olhamos para o nosso próximo com um olhar de generosidade. Ainda que aquela pessoa seja uma pessoa má, ainda que aquela pessoa seja uma pessoa problemática, porque a gente sabe que tem pessoas que é problemática, mas a gente, quando tem o amor de Deus no nosso coração, a gente olha e fala, oh Deus, tem misericórdia daquela pessoa, salva a vida dela, é uma pessoa ignorante, meu Deus. Que pessoa ignorante, no sentido de não conhecer Deus, de não conhecer a bondade de Deus, né? Então quando o Senhor fala que nós temos que amar as pessoas como se fosse, assim como Ele nos ama, não está dizendo que a gente tem que andar, né, fazendo lama na casa dos outros, andando abraçado com todo mundo. Não, Deus não está mandando fazer isso, mas Ele manda você olhar com um olhar de misericórdia, né? Outro dia estava na fila do caixa, né? E aí tinha uma menina lá que estava escrito assim, fase de treinamento, né? E a menina assim, muito lenta, sabe? Todo mundo desviando da fila dela, porque ficava pensando assim, até para achar os códigos das coisas e tal, né? E eu vi que estava demorando. Aí quando eu olhei que via coisa de treinamento, eu falei, oh Deus, tem misericórdia, né? Que essa moça consiga pegar o ritmo aqui, porque desse jeito aí ela não vai conseguir. Mas eu vi muitas pessoas ali ignorando, tipo, que moleza dessa menina aí e tal, saiu, né, assim, revoltado. Mas eu tive a sensibilidade de olhar ali e ver que a pessoa estava numa fase de treinamento, talvez estava sendo difícil para ela ali. E eu olhei com um olhar de misericórdia, olhar que Deus nos olha, igreja. Muitas vezes eu e você, Deus tem que olhar com um olhar de misericórdia, porque se Ele não olhar com um olhar de misericórdia, Ele nos fulmina. Ele nos fulmina. E muitas vezes nós queremos olhar para as pessoas, queremos fulminar as pessoas. Se a gente não olhar com o coração de Deus, a gente quer fulminar essas pessoas. O Miguel deu a experiência esses dias aqui de um coleguinha da escola, não vou citar nome, questão de ética, e esse coleguinha diz que pede lanche dele, né? Ô Miguel, eu trouxe pão com Nutella. Aí eu falei, você fez o que, filha? Eu dei, papai, né? E ele sempre fala que esse amiguinho, na hora que tá brincando ali, chega para brincar também. Vai para lá, Miguel, vai para lá, Miguel. E aí não deixa ele brincar com os brinquedos e tal, já teve várias queixas dele, né? Mas quando o menino pede para ele o lanche dele, ele tem misericórdia, ele vai lá e dá o lanche do menino. Eu falei, amém, meu filho, é isso mesmo que faz. E aí ele falou, mas pai, na hora que eu vou brincar com ele, pai, ele fica mandando sair. Vai para lá, Miguel, né? E aí que aí o Miguel vai lá para a mesa para enturmar com o grupinho, né? E aí ele manda o Miguel sair da mesa dele e tal. E aí ele teve a atitude, né, de falar para a gente orar por esse, né, por esse amiguinho. Ele falou, pai, ora pelo amiguinho, pelo meu colega, para Deus fazer uma obra no coração dele, né, para ele parar de ficar mandando eu sair da mesa dele e tal, não sei o quê. E nós temos apresentado ao Senhor, né, e já tem tido uma melhora aí. Então, igreja, é isso. É olhar com um olhar de misericórdia. Quando fala que a mesma medida que vocês usarem para medir os outros,
Deus usará para medir a nós. Se você é uma pessoa que olha para as pessoas com olhar de misericórdia, Deus vai ter misericórdia de você. Deus vai ter misericórdia de você, né? Nós demos testemunho aqui da pastora Camila, que ela durante quase 2 anos, acho que se não foi a primeira, foi das primeiras, né, paciente, ela atendeu essa pessoa de graça. E não era porque era uma pessoa que não podia pagar, não. Uma pessoa bem empregada que poderia pagar, né? Agora já tem filho, mas antes não tinha filho, né? Enfim, era só ela e o marido, então não tinha uma despesa tão alta. Mas minha esposa sentiu de atender essa mulher, né? E ela, por quase 2 anos, atendeu essa moça. E depois de 1 ano que atendeu essa moça, Deus mandou uma avalanche de clientes para ela. E eu já dei testemunho aqui de como Deus me deu a minha rádio. Eu comecei, né, a fazer banners para várias rádios, né, e gratuitamente, nunca cobrei R$1 das rádios. Depois Deus me deu a minha rádio. Quando foi esses dias também, eu promovi aqui o trabalho de uma cantora, também não cobrei nada, senti no meu coração de abençoar a vida dela. Fiz um lançamento aqui na rádio. Depois dela veio outras pessoas, já veio mais 2 cantores procurando a rádio, né? E assim, e pessoas que estão dispostos, né, a ofertarem no ministério para que possa trabalhar a música deles. Então é assim, igreja, você abençoa e Deus, você abençoa alguém e Deus abençoa você. Você percebe? É isso que a palavra está dizendo. Dê aos outros e Deus dará a vocês. Eu não esperei nada dessa irmã, dessa cantora, mas Deus, como Ele viu que eu olhei para aquela cantora com um olhar de misericórdia, né? Deus aí mandou outras pessoas também. Deus nos faz, igreja, as pessoas nos olhar com outros olhos. A pessoa que olhava, te julgava e tudo, aí Deus faz olhar você de outra forma, faz olhar você por dentro, a tua alma. Se Ele olhava a tua aparência e te julgava, Deus agora faz Ele olhar a tua alma. Olha como é a alma dela, olha como é a alma dele, como é o coração dele, né? Então, igreja, pegue essa palavra e seja uma pessoa generosa. Nunca dê nada para alguém para depois se arrepender. Por mais que a pessoa não saiba usar, sei lá, né? Você fez a sua parte e fique com o seu coração em paz. Olha, você vai ver que Deus vai retribuir em dobro tudo aquilo que você fizer pela vida de alguém. Amém? Ainda que seja um copo com água que você doar para alguém, Deus, Ele vai te retribuir em dobro em nome do Senhor Jesus. Então, você que está na sua Smart TV, já está disponível aí na tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco e abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está nos ouvindo pelo aplicativo da Rádio Chegou a Minha Vez ou pelo aplicativo do Rádiosnet, a Rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, ali você vai ter acesso ao WhatsApp da igreja. Na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você contribuir. Você que está pelo site, você vai clicar no menu do site. Clicando no menu vai aparecer igreja. Clicando em igreja vai aparecer a opção dízimo de oferta. Você clicando ali já tem os dados bancários para você estar contribuindo. Vamos louvar a Deus com mais louvor e vamos também adorar o Senhor com os nossos dízimos de oferta. Glória a Jesus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
no céu. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, aleluias. Vamos agradecer ao nosso Deus pela fidelidade do nosso Pai, pela bondade do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, obrigado, Pai, por essa palavra, por nos ensinar, Pai, a ser generosos, a dar, a saber, a aprender a dar para receber, Senhor. E nós somos prova, testemunha de que esse princípio é poderoso. Foi no momento de dificuldade, Pai, que nós aprendemos, Pai, aleluia, esse princípio tão poderoso. E nós queremos agradecer, Pai, pela Tua igreja. Graças a Deus, o Senhor tem abençoado com portas de emprego. O Senhor tem abençoado, Pai, aleluia, cada servo, cada cristão, cada ovelha, meu Pai, que tem, aleluia, que tem sido fiel a Ti, que tem sido generoso para com esse ministério. Aleluia, nós temos visto a mão do Senhor movendo, aleluia, para com os Seus filhos, ó Pai. Continua, Pai, abençoando o Teu povo. Continua, Pai, nos olhando com o Teu olhar de misericórdia. E que nós também, Pai, possamos ser misericordiosos. Aleluia, olhar para as pessoas com olhar de misericórdia. E estar sempre prontos, Pai, para abrir a mão, para socorrer, para ajudar alguém, Pai. Para estender a mão a quem precisa. Porque amanhã pode ser nós que podemos estar na mesma posição, Senhor. Por isso, nós Te pedimos, Pai, continua abençoando, prosperando cada dizimista, cada ofertante, Pai, que contribui nesse ministério. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, não só, aleluia, por obediência, Pai, mas com amor, com o coração grato, com o coração honrado, meu Pai. Aleluia, porque tenha consciência de que tudo, absolutamente tudo, vem de Ti, Senhor. Seja conosco, seja com esta igreja, abençoa o nosso ministério, abençoa as nossas vidas, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Quero convidar o irmão Sérgio, aqui para estar orando, glórias a Deus. Irmã Neide, se quiser vir orar também, é reforço, viu? Eu aceito, amém. Pai do Senhor, irmão Sérgio. Pai do Senhor, pastor, boa noite, igreja. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, é com grande alegria, Santo Pai, que pedimos licença para se aproximar até Sua santa presença, através desta oração e por intermédio do Seu Filho amado Jesus. Queremos lhe agradecer, Santo Pai, por mais esse dia que nos concedeu a vida com saúde, lhe agradecer pelo alimento material que o Senhor nos proveu. E especialmente, Santo Pai, queremos lhe agradecer esse banquete espiritual que o Senhor está nos provendo neste momento, através do seu servo, o pastor Evanildo Gomes, que ele está trazendo a sua palavra, trazendo aquilo que nós precisamos ouvir, Santo Pai. E que o Senhor, Santo Pai, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, nos traz perseverança para que possamos continuar honrando, glorificando o Seu santo nome. Pedimos, Santo Pai, que através do Seu Espírito Santo, traz a Sua palavra para o pastor Evanildo Gomes, seu servo, para que ele possa nos transmitir com clareza tudo aquilo, Pai, que precisamos ouvir, para que possamos meditar sobre elas. Não merecemos nada do que Te pedimos, somos errantes, somos pecadores. Por isso lhe pedimos perdão pelos nossos erros, nossos pecados, que são muitos. Mas toda a glória, a honra e o mérito é do justo, do Seu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, meus irmãos, como já foi dito, o tema de hoje é o que Deus quer de nós, né? Meus irmãos, muitas vezes nós achamos que estamos agradando a Deus, que estamos vivendo no centro da vontade de Deus,
mas muitas vezes nós não estamos vivendo verdadeiramente a vontade de Deus. Se nós olharmos, né, muitas pessoas que vivem na religiosidade e olhar as coisas que eles fazem, desde os dogmas da igreja, a doutrina da igreja, a doutrina de homens, né? Eles obedecem ao pé da letra, mas quando Deus olha com o seu olhar, né, que Ele enxerga por dentro, no profundo da nossa alma, do nosso coração, Ele olha e vê que nós não estamos andando de acordo à vontade e o querer do Senhor, o querer dEle, né? E aí perguntamos, afinal, o que Deus quer de nós? Amém? Então vamos entender esse tema. Glórias a Deus, um tema muito relevante. Hoje muitas pessoas estão vivendo na religiosidade, né? Muitas pessoas hoje são amigos de pastores, de líderes, né? Mas conseguem até agradar os seus líderes, mas não estão conseguindo agradar a Deus, fazer a vontade, viver no centro da vontade de Deus. Muitos dizem que amam o Senhor, mas aquele amor da boca para fora, aquele amor que não é capaz de largar tudo por Ele. Se pode fazer algo por Ele que não vai comprometer as outras paixões, até faz. Mas se for para largar tudo por Ele, a pessoa não larga. Abraão foi provado com isso. Né? Teve ali o seu filho Isaac já na velhice, ou seja, demorou de ter um filho, de Deus dar um filho, atrasou ainda, né? Porque deitou com a serva lá e acabou atrasando. E depois que teve o filho, Deus pediu Isaac, mandou sacrificar Isaac. E aí? Será que se fosse nós pais, será que sacrificaríamos? Já pensou Deus pedir para sacrificar o Miguel? Eu não sei, igreja. Só acontecendo, para eu saber. Porque Deus me conhece melhor do que eu mesmo. Então é sobre isso, igreja. Viver no centro da vontade de Deus é sacrificar o Isaac todos os dias. É sacrificar o seu Isaac, o seu filho. Aquilo que você mais ama. O que é que um pai e uma mãe mais ama? O filho. Um marido abandona a esposa abandona o marido, mas uma mãe não abandona o filho, né? E muitas vezes, igreja, Deus, quando Ele quer chamar a atenção, principalmente da mãe, de uma mãe, muitas vezes Ele toca nos filhos, sabia? Muitas vezes Ele toca nos filhos para poder corrigir os pais. Deus faz isso, igreja. Deus sabe trabalhar. Se Deus vê que estamos desprezando a Ele, né? Deus está dando chance, Deus está chamando, e a pessoa insiste em desprezar a Deus. Hoje nós vamos falar sobre isso. Deus, Ele castiga o filho da segunda e até da terceira geração da pessoa. Os netos e trinetos. Como é? Os bisnetos, netos, bisnetos e trisnetos. Nós vamos ler aqui a passagem que fala até trinetos, né? Ou seja, terceira geração, né? Se a pessoa desprezar a Deus, Deus Ele castiga, igreja, a descendência, para corrigir, né? Para corrigir a família. E se Ele não fizer isso, Deus sabe que ali vai nascer uma geração monstruosa, uma geração má.
Porque se os pais desprezam a Deus, né, e não ensinam os seus filhos, né, e dão esse mau exemplo dos filhos também desprezar a Deus, como vai ser essa geração? E aí Deus castiga para corrigir, para salvar. Sempre quando Deus corrige é para salvar, viu, igreja? Não é porque Ele é cruel não, é mau não. Ele corrige tentando salvar, tentando, né, trazer a consciência do pecado, do afastamento de Deus. Então vamos ler a nossa introdução, que diz assim: o maior mandamento na Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas. O amor agrada a Deus, e sem amor nada do que fazemos tem valor. O amor agrada a Deus, e tudo que fazemos, se fazemos sem amor, né, nada do que fazemos tem valor. Igreja, se nós, até no nosso trabalho, se você é uma pessoa que é um profissional e você não tem amor naquilo que você faz, não tem valor nenhum a tua profissão. Não tem valor nenhum, você só tem a letra. O médico que é formado, cursado, né? E na hora que as vidas precisam dele, né? Outro dia desse teve uma reportagem aí, prefeito do interior de São Paulo aqui, de Guarulhos. Prefeito foi no hospital presencialmente, mandaram um recado para ele, falaram assim: ó, o hospital tá lotado aqui e o médico tá aí, não quer atender ninguém. O prefeito calou a boca, ele mesmo chegou lá com a comitiva dele. Quando entrou lá, disse que o cara tava com as pernas para cima assim, sentado com as pernas para cima, pôs o pé até numa maca assim. Disse que tava descansando, né? Então, para você ver o quanto o ser humano, né? O quanto o ser humano é mau. A Bíblia diz que o coração do homem é mau, igreja. O coração do homem é mau. Nós já nascemos com a semente da maldade. Por quê? Por causa do pecado. Às vezes a gente bate no peito e se acha bom porque fez uma coisa boa, porque fez uma caridade ali. A gente fala: ah, mas eu sou bonzinho. Mas nós não podemos se ensoberbecer, achando, nos envaidecer de nada que fazemos, porque a Bíblia diz que o coração do homem é mau. A nossa natureza é má. Nós só conseguimos praticar boas obras se andarmos direcionados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Só Ele, igreja. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer com que saia de nós algo de bom. Amém, igreja? Então, o amor agrada a Deus, e sem amor, nada do que fazemos tem valor. Somente quando amamos a Deus e vivemos em amor é que podemos fazer o que Deus quer, né? O que Deus quer. Como nós vamos estar lendo daqui a pouquinho, Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38. Eu engoli o 8 aqui. Na digitação não saiu o 8, ficou só o 3 aqui, mas é 38, tá? Então Deus quer de nós adoração e amor. Todos nós fomos criados para viver em amor e louvor a Deus, em louvor e adorar a Deus. Nós fomos criados para isso, igreja. Nós fomos criados para isso. Quando a gente tem um filho, né? Tem aqueles pais, né? Igual o meu pai, que quis encher a casa de filho, né? E o meu pai fala que a alegria dele era essa. É de ver as crianças correndo pela casa. Ô pai, 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 pai. Chamando o pai para lá, pai para cá. Ô pai. Ele disse que ele tinha essa alegria. Eu imagino que Deus, né, quando Ele diz na sua palavra que nós fomos criados para adorar a Deus, Deus imaginou assim: vou encher a terra de filhos para eles ficarem me adorando, né? Me adorando, me clamando, né? Falando do meu nome,
Mas aí a humanidade decide desprezar a Deus. Aí eu te pergunto, qual de nós pais gostaria de ver um filho nos desprezar? Né? A ver se dá uma, como é que eu posso dizer? A ver se tem um comportamento mais carinhoso com o pai ou com a mãe, o outro já fica ali meio ciumado, né? Você imagina se rejeitar. Se o filho rejeitar o pai, desprezar o pai, né? Mas a gente sabe que existem muitos filhos que desprezam os pais, né? Existem muitos filhos que desprezam os pais. Eu ouvi dizer esses dias aí que os filhos do Raul Gil desprezaram ele, colocaram num abrigo aí, aqueles abrigos de velhinhos, né? E disse que abandonaram lá, né? O famoso Raul Gil aí. E ele fala que todo o dinheiro todo o legado que ele construiu, ele falou que hoje não vale de nada se ele não ter o abraço dos filhos, se ele não puder ter o abraço dos filhos. É muito triste, igreja. Então, esse é o sentimento de Deus. Nós podemos ter a consciência, um pouco só, né? Da consciência do que de como Deus sente quando vê as pessoas desprezando a Ele para adorar ídolos, para adorar coisas materiais, para desprezar Ele, desprezar de buscar a Ele por causa de outras coisas que nos prende. É assim que Deus sente, o desprezo. Você está entendendo, igreja? Então tudo que Deus quer de nós, Ele diz hoje: amor. Me amem como eu devo ser amado. Me amem como eu amei a vocês. Amei de uma forma que dei a minha vida por vocês. Dei a minha vida por vocês. Amém, igreja? E às vezes a gente acha que tiramos um tempinho para Deus, já acha que estamos fazendo demais, né? Mas Deus, Ele não deu um tempinho só dele para nós, não. Ele deu a sua própria vida por nós. Ele não precisa provar mais amor a ninguém. Deus não precisa mais provar amor a ninguém. Se tem pessoas sofrendo, que a gente sabe que tem, muitas pessoas que estão sofrendo hoje, é por causa do desprezo a Deus. Mas eu não estou falando de provação, estou falando de sofrimento. O povo de Deus é um povo que passa por provação. Nós temos que ser provado para ser aprovado. Assim como o ouro é provado no fogo, né? Para chegar ali no ponto, né? Naquele ponto refinado, né? Um ouro de qualidade, ele tem que ser provado no fogo. Todo cristão passa por prova. Mas estou falando de sofrimento. Muitas pessoas vivem no sofrimento por causa do abandono e do desprezo a Deus. Amém? Então todos nós fomos criados para viver em amor, em louvor e adorar a Deus. Mas infelizmente não só nós, mas toda a humanidade deixou de glorificá-lo e de reconhecê-lo como Deus, né? Como está lá em Romanos capítulo 1, nós vamos ler também daqui a pouquinho. Ele também quer que vivamos de maneira santa e irrepreensível diante dele. Amém, igreja? Se nós amamos a Deus, nós temos que andar em santidade, de maneira irrepreensíveis. Se eu amo o meu pai, se eu amo a minha mãe, eu sempre trago para nós, igreja, para as pessoas entenderem, para vocês entenderem. Porque muitas vezes quando fala de Deus, é uma dimensão espiritual e muita gente não entende. Então eu sempre trago para nossa situação terrena, para que vocês entendam, né? Se eu amo o meu pai, se eu amo a minha mãe, eu vou obedecer as ordens dele, as vontades, os ensinamentos dos nossos pais. Quando nós amamos, nós obedecemos. Ainda que não concordamos em algumas coisas, né? Nossos pais terrenos, muitas coisas na época que meu pai me ensinava, eu não concordava.
Mas eu obedecia, que eu dizia, meu pai está me ensinando, está me educando, eu vou obedecer. E muitas coisas que meu pai falava naquela época que eu não concordava, hoje, tendo a experiência que eu tenho, eu falo, olha, bem que meu pai tinha razão. Então, da mesma forma, é Deus. Quando, muitas vezes tem coisa que Deus manda a gente fazer, igreja, a gente não entende, mas poxa Deus, né? Igual Deus falava para nós, não saia da cidade. A gente se perguntava, mas como assim, Senhor? Como não sair da cidade? Né? Por que não em Ribeirão? Por que não em tal lugar? Né? Se o lugar é maior, se tem uma porta de emprego lá, a gente não consegue entender. Mas igreja, é melhor obedecer. É melhor obedecer. Amém? Então muita coisa nós não temos capacidade de entender, e Deus, ele deixa que a vida nos ensine. A vida vai nos ensinar, e lá na frente nós vamos dizer, bem que Deus tinha razão. Agora eu entendi porque Deus não quis que eu fizesse aquilo. Amém, igreja? Então, com a nossa natureza pecaminosa, fazemos tudo aquilo que o entristece e desagrada. Com isso, o homem cada vez mais se afasta do plano original dele. O plano original de Deus para o homem é o quê? É o plano de que o homem se torne como ele foi criado, como Adão foi criado, sem pecado. Esse é o plano de Deus, é fazer com que toda a humanidade um dia venha a ser salva. Tudo venha a ser restaurado, né? A terra que foi amaldiçoada, vai vir a nova Jerusalém. Deus vai construir a nova Jerusalém para a gente morar, porque essa foi amaldiçoada, né? O homem que vive debaixo da condenação do pecado, através de Cristo agora vai ser quebrada, vai cair por terra, né? Essa condenação, nós não vamos mais viver em condenação, vamos viver no sentido original que fomos criados para ser. Mas quando não obedecemos, quando andamos de acordo com a nossa natureza humana, isso não vai acontecer. Não vamos conseguir, né, se aproximar do plano original de Deus para a nossa salvação. Amém? Mas quando o amor de Deus está em nossos corações, podemos fazer a vontade de Deus. Amém? Então, primeira coisa que nós vamos buscar hoje, igreja, busque o amor de Deus. Eu fiz esse jejum aí de um mês, né? Sem pão, sem margarina, né? E a minha oração, eu pedia a Deus amor pela minha família, amor. Quando eu falo família, eu estou incluindo meu filho, a Belinha, a minha esposa, né? Pedi a Deus que me desse amor, colocasse amor pelo ministério, pela igreja, né? Amor por almas. Eu falei, Deus, coloque no meu coração amor por almas. Se eu não tiver amor por almas, eu não vou conseguir ganhar almas. Eu não vou conseguir olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia e querer te apresentar para elas. Porque hoje tem muitas igrejas que elas querem muito, né? Elas querem muito trazer as pessoas para a igreja. Mas Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então é eu que tenho que levar Jesus para as pessoas. Eu não tenho que chamar as pessoas para Jesus. Eu tenho que levar Jesus para elas. Jesus te salvou, Jesus te abençoou. Agora eu pego essa bênção e levo para eles. Olha, sabe quem foi que me curou? Jesus. Sabe quem foi que me salvou? Jesus. Sabe quem me libertou da bebida, dos vícios? Jesus. É isso que Deus quer que a gente fale. Só que a gente só consegue fazer isso se tiver amor ao próximo. Se não tiver amor ao próximo, a gente, deixa para lá. Um dia Deus vai salvar ele. Como assim, se você não prega para ele? Né? É claro que nem sempre nós temos oportunidade
de alcançar todas as pessoas, mas aquelas pessoas que nós conseguimos alcançar, seja no trabalho, na parentela, não deixe de levar Jesus para essas pessoas. Amém, igreja? Deus está falando. Não deixe de levar Jesus para as pessoas, né? Vamos aqui para o nosso segundo banner. Vamos trazer algumas referências aqui que fala de amar a Deus, né? Algumas referências aqui. Nós vamos ler Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38. Agora aqui o 8 saiu, tá vendo? O próprio Jesus falando, né? A palavra de Deus que diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Nós somos formados por 3 elementos: corpo, alma, que é chamado também de coração, né? Espírito, mente, psique. E o Senhor diz aqui, ó: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Aí o 38 diz: este é o maior mandamento e o mais importante. Amém, igreja? Então muitas vezes nós se preocupamos muito em produzir, né? Em produzir, e às vezes a pessoa tem vários cargos na igreja e participa de tudo, mas o principal, ela não tem o amor a Deus. E por ela não ter o amor a Deus, na primeira dificuldade, ela vai desistir e ainda vai sair falando mal de alguém, ou do pastor, ou da irmã, ou do irmão, ou do líder, ou disso, ou do obreiro, ou da obreira, ou da igreja. Por quê? As pessoas não são perfeitas. A igreja não é perfeita, porque a igreja é formada por pessoas, por homens e mulheres falhos. E se nós não tivermos amor pelo Senhor, nós vamos, em qualquer momento, nós vamos se decepcionar. Mas quando nós amamos ao Senhor, nós não olhamos as caras feias, nós não olhamos para as caretas. Às vezes que eu fui para a praça, eu via que tinha pessoas que me olhavam de cara feia. Eu falei: Deus, eu não estou aqui fazendo isso aqui por causa deles. Eu estou fazendo por amor ao Senhor, e pelo amor que eu tenho ao Senhor, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia dessas pessoas. E daqui a pouco aparecia pessoas para pedir oração, pessoas para pedir o panfleto, né? Pessoas para perguntar onde era a igreja. Então, se na primeira careta que você receber, você desistir, deve se perguntar, você deve perguntar para si mesmo se verdadeiramente você serve a Deus por causa do homem ou por causa do amor que você sente pelo Senhor. Amém, igreja? Hoje nós cuidamos aqui de um espaço pequeno, mas eu cuido com o maior amor, igreja. Eu cuido com o maior amor. Eu vou lá na frente, lavo toda a frente, aspiro tudo, limpo os bancos e tal. Você pensa que Deus não está olhando, não? Que às vezes você viu uma igreja bonita e você quer estar lá, né? Cuidando bem, porque é uma igreja grande, bonita, né? Luxuosa. Aí muita gente quer dirigir culto, né? Quando é uma igreja grande, luxuosa, bonita, né? Tem uma estrutura de som com acústica e tudo mais. Aí todo mundo quer cantar e todo mundo quer pregar nessa igreja, né? Mas quando você vê uma igreja ali, muitas vezes, né, igual a gente vê no Instagram aí, o pessoal faz culto na África descalço. Só tem só a tenda coberta ali, mas eles colocam ali as cadeiras de plástico, eles pisam na areia, eles fazem culto na areia, né? E ali eles louvam a Deus dançando, cantando, dançando, pulando, com alegria.
E a gente entra em muitas igrejas luxuosas aí, o pessoal com a cara de... parece que chupou limão azedo. Olhando pro relógio assim, com pressa do culto acabar. Mascando chiclete dentro da igreja. E olhando pro relógio. Tipo, não vê a hora do culto acabar pra pessoa... tipo assim, só vim aqui bater o cartão mesmo. Mas esse pastor tá conversando demais. Não vejo a hora do culto acabar para ir lá assistir o jogo, para ir assistir a novela, né? Para ir, sei lá, fuçar a internet, jogar videogame, assistir filmes, né? Então, igreja, não adianta servir a Deus se não tiver amor pelo Senhor. Ame ao Senhor, tenha anseio por Ele, sinta a saudade dEle. Aonde você estiver, na rua, no trabalho, sinta a saudade da presença de Deus. Em casa, queira agradar. Tenha o temor do Senhor. Amém? Não queira lembrar de Deus apenas nos domingos, apenas nos dias de culto. Lembre do Senhor em casa. Lembre do Senhor quando você estiver diante de uma tentação. Lembre do Senhor. Poxa, se eu fizer isso aqui, eu não estou traindo a minha esposa. Não só a minha esposa, não só meu esposo. Eu estarei traindo o meu Deus. Se eu praticar isso aqui, eu não vou estar traindo o meu pastor. Eu vou estar traindo ao meu Deus. Estava falando com a pastora Camila esses dias. Falei, engraçado que a gente às vezes tenta ficar sem comer alguma coisa que a gente tem vontade, mas quando a gente faz jejum, a gente consegue. Outro dia desse eu dei uma crise de riso lá no mercado. Dei uma crise de riso lá no mercado, né? Que eu já contei isso aqui, né? Que eu gosto muito desses salgados assim de forno, né? Já esqueci os nomes, né? Esfirra, né? Esses assados assim de forno, né? Rapaz, e depois que eu fiz o jejum de pão, dessas coisas, que eu terminei meu jejum, eu entrei no mesmo mercado, eu olhei lá, o bicho estava brilhando, me deu uma... Só que eu falei, mas rapaz, como é que esse negócio aí queria ser mais forte dentro de mim do que a vontade, né? De servir a Deus, né? Porque depois que eu fiz o jejum, eu falei, rapaz, quem é um doguinho desse aí, rapaz, para querer me deixar angustiado, né? Tá repreendido em nome de Jesus, rapaz. Agora você vai mofar aí, porque eu não tô com vontade agora não. Depois do meu jejum não tô com vontade. E não fiquei mais com vontade não. Não fiquei mais com vontade. Então, quando a gente decide, igreja, fazer algo por amor ao Senhor, a gente consegue. A gente consegue. Pode ser aquilo que é mais difícil. Olha, eu falava que eu não conseguia ficar sem ovo, né? Eu sempre gostei muito de ovo. Teve uma época que nós só comia ovo. Aí a pastora Camila falou assim, daqui um dia a gente vai nascer asa de tanto comer ovo. Eu falei, mas eu particularmente eu gosto muito de ovo. Para mim, tendo um feijãozinho, arroz com ovo, para mim nem precisa de carne, né? E igreja, olha, Deus já fez a gente ficar sem feijão, né, amor? A gente já comeu sem feijão, só com farinha e arroz. A gente já ficou sem ovo, a gente já ficou sem carne. Eu dizia que não comia pão sem manteiga, de jeito nenhum, sem margarina. Já comi pão sem margarina um tempão, né? Na prova aí, já fiquei sem margarina. Igreja, tudo isso hoje eu lembro, eu dou risada, que eu falo, rapaz, como assim? A gente pode deixar que um desejo uma coisa tão simples venha nos dominar, que nos domina mesmo, igreja. Então, igreja, começa para você conseguir fazer com que a sua mente esteja fortalecida em Cristo e nada venha a ser maior do que o seu desejo por Cristo. Comece a fazer jejum por aquilo que mais te domina. Se você é um homem que você não é incompreensível, você não consegue compreender a sua esposa quando, né, não está bem, para poder ter ali a intimidade, e aquilo te corrói, e o orgulho do homem fica inflamado.
o orgulho do homem fica ali inflamado, precisa fazer jejum. Precisa fazer jejum. Porque a intimidade é saudável no casamento, é bom aos olhos de Deus, mas se aquilo for algo que se tornou um Deus na sua vida, se tornou, se a intimidade, né? Estou falando que tem criança aqui, não vou falar o nome. Se a intimidade se torna um Deus para aquele homem ou para aquela mulher, aí ele se torna pecado. Ele está roubando o lugar de Deus. E uma hora ou outra, né? Esta pessoa vai ser, ou este homem ou esta mulher vai ser injusto com o seu cônjuge por causa da idolatria, pela intimidade, né? Pelo o ato, e ele vai entristecer essa pessoa e também, primeiramente, né, principalmente, o coração de Deus, essa pessoa vai entristecer. Amém, igreja? Porque nós temos que viver em amor, né, com o nosso cônjuge, mas não podemos deixar que esse desejo seja maior do que o desejo de estar na presença de Deus e a vontade de agradar o nosso Deus. Amém, igreja? Então não permita que nada, quando Deus fala que é o filho que não deixa o pai, a mãe, por amor de mim, não é digno de mim. A esposa que não deixa, né, não deixa o marido por amor de Deus, não é digno de Deus. O marido que não deixa a esposa por amor a Deus, não é digno de Deus, igreja. Amém? E a mãe também que não deixa os filhos por amor a Deus, né? Não é digna de Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Vamos ler aqui também Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da criação do mundo, aqui é o apóstolo Paulo, né? Ele diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. Amém, igreja? Então antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. É um plano antigo, igreja. É um plano antigo. O plano de Jesus vir ao mundo e morrer por nós já é um plano antigo. Aqui, ó, antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Deus já sabia que Adão ia pecar. Deus já sabia que Adão ia pecar. Amém? Aqui também no versículo 6, ó, ele continua dizendo: portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça. Louve a Deus por essa gloriosa graça que nós temos, né? De através de Jesus, do sacrifício de Jesus, nós podemos ter a nossa vida restaurada para o plano original, né? Ao plano original, através de Jesus Cristo. Isso aqui é a graça é Cristo. A graça é Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui, ó: portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Amém, igreja? Romanos capítulo 1, versículo 21. Ainda o apóstolo Paulo, ele continua dizendo aqui: eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia. E a sua mente vazia está coberta de escuridão. Assim é o homem que não ama a Deus, que vive no orgulho. Porque todo problema do homem é rejeitar e desprezar a Deus, não obedecer a Deus, é por causa
do orgulho, né? O homem com o seu orgulho fala: por que eu vou me submeter a esse Deus, né? Se eu nem vejo ele, nem conheço ele, né? Então o homem, ele tem um orgulho dentro dele, que ele acha que ele é dono dele, né? Você já viu pessoas bater assim: eu sou dono da minha vida, rapaz. Já viu gente falar assim, né? Bate a mão no peito: eu sou dono da minha vida, rapaz, ninguém manda em mim não, né? Já vi gente falar assim: meu corpo, minhas regras, como se o corpo fosse dele. A palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí o cara bate no peito e fala: meu corpo, minhas regras. Aí a mulher, né, que decide abortar e vai lá, aborta, porque fala: meu corpo, minhas regras. Tipo assim, eu que mando no meu corpo, né? Então, o apóstolo Paulo diz aqui, ó: eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Amém? Se nós vivermos no orgulho, vivemos de acordo ao nosso intelecto, né? De acordo à nossa intelectualidade, o Senhor, ele disse que nós vivemos como tolo. Amém? E muitas vezes a gente acha que é mais esperto, né? Acha que quem está na presença de Deus é tolo. Fala: os bobão lá, todo domingo está na igreja, olha lá. Olha os crentes tudo indo para a igreja. Eu estou aproveitando a vida. Aí o Senhor diz que ele é tolo. Mente vazia, né? Tolo da mente vazia que vive na escuridão. É assim que Deus olha para essas pessoas. Então, como voltar a fazer o que Deus quer, como era no início? Então vamos entender isso aqui. Por causa do nosso pecado, a nossa tendência é agradar a nós mesmos. Mas Deus quer que todo homem reconheça o seu estado pecaminoso e volte a ter uma relação pessoal com Ele, como era antes, desde o princípio, onde Adão glorificava-o e o amava. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, por isso, é preciso reconhecer que só Ele é Deus. Amém? Como diz aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 5, diz assim, ó: Deus falou e foi isso que Ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito. Eu tirei do Egito a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o Deus, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trisnetos. Amém, igreja? Então aqui Deus fala tremendamente, severamente sobre aqueles que praticam a idolatria. E quando fala aqui de idolatria, estamos falando também aquele que idolatra, né, o sexo, aquele que idolatra o dinheiro, aquele que idolatra a profissão, aquele que idolatra a casa, aquele que idolatra o carro, aquele que idolatra... Você está entendendo? Tudo isso, a Bíblia fala, o Senhor diz que Ele não tolera outros deuses. E as pessoas, o diabo ele é muito esperto. Ele sabe que muitas pessoas, hoje tem pessoas católicas que não adoram imagem. Mas então, aí o que é que o diabo ele faz? Ele fala: rapaz, agora ficou tão claro que não se deve adorar a imagem, que
Até quem está na igreja que tem imagem não estão adorando mais. Aí o que é que o diabo faz? Ele faz com que as pessoas construam o seu próprio Deus. Muitas vezes o seu próprio Deus é a sua casa, o seu carro, como eu idolatrava meu carro. Meu carro para mim era um Deus. Eu não deixava ninguém tocar em meu carro. Só vivia ali alisando, esfregando. Sujar o tapete eu já ficava nervoso. Não queria que ninguém sujasse o tapete do carro. Bater a porta eu já ficava bravo também. Ninguém podia bater a porta do meu carro. Fazia do meu carro um Deus. Foi o que Deus fez? Tirou. Tudo aquilo que Deus, que vai roubar o lugar de Deus na sua vida, Deus vai fazer com que você perca. Deus vai tirar de você, para que você reconheça que aquele altar que você construiu vai te levar, vai te trazer destruição e ruína para a tua vida. Ele prefere que você entre no céu sem carro, sem dinheiro, sem aquilo que você faz de Deus, do que você está ali, né? Muitas vezes com dinheiro, com carro zero, com uma mansão, com uma fazenda, e ser lançado no inferno. Amém, igreja? Qual de nós faríamos isso com os nossos filhos? Se nós víssemos o nosso filho ali, né? Por exemplo, nós pais, se deixar, a gente quer dar tudo para os nossos filhos, né? O melhor tênis, o melhor camisa, o melhor sapato, o melhor, né? Mas se aí quando a gente começa a ver que o filho está todo, né? Está todo orgulhoso, todo se achando e tal. O que é que você faz? Para o seu filho não se perder, você começa a tirar. Vem cá. Isso aqui está te prejudicando. Você está achando que a vida é fácil? Vem cá. Aí você começa a tirar tudo. É assim que Deus faz conosco. Começou a nos levar para a destruição. Corrompeu o nosso coração. O Senhor começa a tirar. O Senhor começa a tirar para que a gente não se perca. Viu, igreja? O amor dele é tanto que ele prefere tirar para que a gente não venha se perder. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer Deus não tem prazer de que nenhuma alma se perca. Deus não tem prazer. Infelizmente, muitas almas vão ser lançadas no inferno, mas o prazer de Deus não é esse. São escolhas. São escolhas. Amém, igreja? Então vamos para o próximo banner aqui, já estamos encerrando. Nós precisamos também guardar os mandamentos, né? Guardar os mandamentos de Deus, como diz aqui em João capítulo 14, versículo 21. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, aqui são palavras de Jesus, né? A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Amém, igreja? Quer provar que ama o Senhor? Obedeça a Ele. Que está cheio de pessoa que fala que ama a Deus, mas vive na desobediência. E Ele diz aqui na sua palavra: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. O Senhor se revelará a você. Primeiro que Ele vai habitar em você. Se Ele olhar em você e ver uma vida reta, que você é uma pessoa que se esforça para viver em santidade, Ele vai habitar em você. E você vai sentir essa essência de Deus. Aí você começa a sentir verdadeiramente quem é. Se você olhava Cristo, se você olhava Deus como alguém tão distante, você começa a viver Ele. Aí é por isso que Ele fala aqui: lhe mostrarei quem eu sou. Amém? Ou seja, vamos viver uma vida íntima dEle. A gente só conhece alguém quando somos íntimos, né? Um amigo, um parente, só conhece bem quando é íntimo. Então,
É isso que ele está dizendo aqui, ó. A pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e também eu o amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Isso é maravilhoso, né? Já li isso aqui algumas vezes e já chorei de ver o quanto ele quer se revelar a nós, né? Precisamos também amar uns aos outros, né? Como eu já falei aqui, precisamos amar uns aos outros, como está escrito em João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Amém, igreja? Quando você olhar para as pessoas e sentir uma apatia pelas pessoas, repreenda. Repreenda. Não pense assim, mas eu sinto uma apatia pelaquela pessoa, mas é porque eu não conheço, é natural. Não. Mesmo sem conhecer as pessoas, não aceite você ter esse sentimento de apatia. Tenha empatia com as pessoas. Na rua, no mercado, no seu bairro. Eu subo aqui, eu aceno para todo mundo aqui, ó, os vizinhos tudo aqui, ó. Me pergunta o nome deles que eu não sei nem o nome da vizinha da frente, que às vezes pega encomenda aqui do Mercado Livre para nós, quando chama aqui, nós não tá, ela recebe para nós, nem o nome dela direito eu sei, acho que é a pastora Camila que sabe. Mas assim, saio aqui, eu aceno para todo mundo, porque eu sinto essa empatia com as pessoas. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, igreja, mas eu busco, sabe? Quando eu tô meio... tem momentos que o inimigo ele fica atiçando ali, né, no momento, muitas vezes em momentos que você está chateado com alguma coisa, o diabo começa a inflamar você e você começa a ficar, sabe, sentir apatia pelas pessoas, sabe? Mas nesses momentos, igreja, comece a repreender, fala, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Por que eu estou sendo apático com essa pessoa? Essa pessoa não me fez nada. Tudo bem que eu não conheço ela, mas a pessoa não me fez mal algum. Por que eu estou apático com essa pessoa? Amém? Então, que nós possamos ser educados, simpáticos com as pessoas. As pessoas vão olhar para você e falar, nossa, que rapaz simpático, que mulher simpática, né? Pessoa educada, né? Nós estamos apresentando Cristo para as pessoas quando agimos, estamos testificando estamos sendo verdadeiras testemunhas de Cristo quando nós agimos dessa forma, amém, igreja? Outra coisa que nós também precisamos é confessar a Cristo em nossos corações e nos santificarmos, amém? Confesse Cristo no seu coração. Não tenha vergonha do Senhor. Hoje tem muitos cristãos que são muito crentes na igreja. Na igreja está lá adorando e paz do Senhor para todo mundo. Saiu dali, ninguém nem sabe que ele é crente porque ele tem vergonha de falar que é crente. Não confessa Cristo. No trabalho, em lugar nenhum, na faculdade, tem vergonha. Muitos jovens, muitos homens e mulheres já se perderam, já se afastaram de Deus depois que chegou na faculdade. Porque chegou lá, o negócio é descolado, ou tem aquela grupinho que já pega um baseadinho e tal, e aquela, para fazer parte da roda tem que vir com nós. E aí a pessoa tem vergonha de falar que é cristão, e aí daqui a pouco a pessoa está entrando. Mas não pode por quê? Mas por que você não pode? Aí é o momento da pessoa falar, não posso porque eu sou cristão e temo a Deus. Se eu fizer isso aí, eu vou estar desagradando o meu Deus. Amém? Então, vocês fiquem em paz aí. Vocês gostam, é problema de vocês. Mas eu tenho comunhão com o meu Senhor. E eu não posso desagradar ao meu Deus. Pronto. Numa dessa você vai registrar algo na mente de alguém que nunca mais a pessoa vai esquecer. Deus pode fazer que depois de uma palavra dessa, alguém vai acender ali um cigarro ou vai usar uma droga e ele vai lembrar do cristão falando que ele não faz para não desagradar a Deus e ele vai apagar o cigarro, ele vai dar fim na droga, porque aquela palavra vai soar como a voz de Deus
no coração daquela pessoa. Mas quando o crente nega a Jesus, ele perdeu a oportunidade de salvar uma vida e de glorificar o nome de Jesus. Igreja, quando a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus, é esse tipo de timidez. Quando a pessoa tem vergonha de dizer que é crente. Não é o tímido, aquela pessoa que não é para frente, não. É natural, muitas vezes é da natureza da pessoa ser tímido. Não é esse tipo de timidez, não. Mas essa timidez que você não consegue falar que é cristão, não consegue confessar Cristo na frente das pessoas, essa timidez, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Amém, igreja? Não permita esse tipo de timidez na sua vida. Então, confessar a Cristo em nossos corações e nos santificarmos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. A gente vê muitas pessoas tratando Cristo como se fosse um brother, tratando Cristo até como um amigo, de uma forma descolada, falando de Cristo de uma forma descolada, não tratando Ele como o Senhor, não reconhecendo Ele como o Senhor. Isso também é perigoso. Você diminuir Cristo, né? E não reconhecer que Ele é Senhor. A palavra diz aqui, ó: tenham no coração de vocês respeito por Cristo, né? Igual pessoas que ficam fazendo um monte de piada, né, com o nome de Cristo. É falta de respeito. Piada gospel, falta de respeito. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Se alguém perguntar: ô irmã Neide, fala para mim um pouco essa esperança que você tem. Por que você vai para a igreja? Por que você está servindo esse Deus? Por que você serve? Ele quer saber que esperança é essa que você tem. Você tem que saber falar: olha, eu sirvo a Ele porque Ele abençoou a minha vida. Ele me salvou. Ele me livrou de coisas que não me fazia bem. Então todos nós temos que estar pronto para isso. Se pergunta para mim, eu tenho que saber falar da esperança que eu tenho, né? O irmão Sérgio, a pastora Camila, ela cansa de fazer isso. Na oportunidade que ela tem no trabalho dela, ela faz isso. E muitas vidas já foi salva através, né, do testemunho. Porque não tem essa não. Eu sou médico, tudo bem, não pode misturar as profissões. Não pode misturar profissão com religião. Mas Cristo não é religião. Se o remédio para uma pessoa é Cristo, eu não posso oferecer outra coisa. O seu remédio é Cristo. Você precisa de Deus. O médico tem que falar. O médico cristão tem que falar. O psicólogo cristão tem que falar. Tem que falar. Você precisa de Cristo. Porque Cristo não é religião. Amém, igreja? Cristo é pão da vida, é remédio, é água da vida. É pão para quem tem fome, é água para quem tem sede. Amém? E Ele é caminho para aqueles que estão perdidos. Ele é o caminho. Amém? Então, temos também que propagar as boas novas, né? As boas novas de salvação, que é a pregação do Evangelho. Temos também que viver em novidade de vida. Temos que viver em novidade de vida e de acordo com o que Ele planejou. Novidade de vida é o quê? É querer viver, né? Querer fazer parte da nova aliança com o Senhor. Que nós estamos, a pessoa quando não conhece a Cristo, ele está vivendo, esta aliança com o Senhor está quebrada. E a novidade de vida é o quê? É Cristo. Então queira viver em novidade de vida. Quem está vivendo uma vida sem Cristo está vivendo uma vida velha, uma vida de condenação. Quando você
aceita viver, igual você está pregando para a pessoa não quer vir para Cristo, não quer vir para Cristo. Ela não está querendo viver em novidade de vida. Né? Pessoas que dizem assim, nasci católico, vou morrer católico. Mas, nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Não quer viver, né, em novidade de vida. Quer viver na velha vida, na velha vida de pecado. Né? E aqui para a gente encerrar, temos que andar de acordo com o que fomos chamados para viver. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 1 a 2 diz assim: por isso eu que estou, o apóstolo Paulo falando, né? Por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amém, igreja? Então, agradar a Deus parece muito difícil, a lista parece muito grande, mas é o que a sua palavra diz e pede para fazermos. Mas tudo isso é um processo. Porém, o desejo de agradá-lo deve ser constante e real em nossas vidas. Quando temos interesse em agradá-lo, Deus nos ajuda e faz o que é bom, Deus nos ajuda a fazer o que é bom e o que é certo. Quando temos o interesse, aí Ele ajuda. Amém, igreja? Se nós não temos interesse, Ele não vai empurrar esse interesse goela abaixo, não. Nós que temos que ter o interesse. Quando nós temos, aí Ele nos ajuda a fazer o que é bom e o que é certo. Amém? Vamos ficar de pé. E nós vamos pedir a Deus. Amém, igreja? Peça a Deus. Se também sente alguma dificuldade, né? Às vezes as amarguras da nossa vida, as decepções, as frustrações, os traumas da vida, nós nos tornamos pessoas, né, sem empatia, não temos empatia, não acreditamos, não confiamos em ninguém, né? Então nós vamos pedir para o Senhor nessa noite amor pelo nosso próximo, amor por almas e principalmente o amor pelo Senhor. Quando nós temos amor pelo Senhor, aí o Espírito Santo faz com que a gente ame as pessoas, porque Ele está dentro de nós. Quando o Espírito Santo habita em nós, igreja, nós sentimos o que Ele sente. Muitas vezes a gente está triste, estamos sentindo a tristeza pela vida de alguém. Muitas vezes é porque aquele alguém muitas vezes fez algo que desagradou a Deus. Você sabia disso? Muitas vezes você olha para um irmão e você sente uma tristeza, um aperto no seu coração, uma tristeza. E ao mesmo tempo você sente a pessoa um pouco distante. É porque o Espírito de Deus que está em você está triste com aquela pessoa e você consegue sentir a tristeza que o Espírito Santo está sentindo pela vida daquela pessoa. Você sabia disso? Vocês sabiam disso? E quando sentir essa tristeza, ore por essa pessoa. Amém? Olhou para um irmão ou para alguma pessoa, principalmente, né, nós que somos cristãos, olhou para o seu irmão, você sentiu uma tristeza, uma angústia. Ore pela vida dessa pessoa. Amém? Ore pela vida dessa pessoa, porque o Espírito Santo, muitas vezes nós estamos sentindo o que o Espírito Santo está sentindo. Amém? Ou o desejo de orar. O Espírito Santo, ele intercede pelas nossas vidas, né? Mas muitas vezes a pessoa que não tem força para orar, o Espírito Santo me impulsiona você, impulsiona outra pessoa para poder orar por aquela pessoa. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, igreja, habitando em nós, nós vamos sentir muita coisa. Muitas vezes você vai sentir uma tristeza pela vida de alguém para você orar. Muitas vezes você vai sentir o desejo de orar pela vida de alguém. Amém? Então, esteja sensível para ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, queremos te agradecer por esta palavra tão poderosa, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que já foi dito nesta noite,
por todo ensinamento, Pai, que o Senhor deste para nós nessa noite. E contudo, Pai, nós queremos te pedir perdão, Pai, se fomos apáticos, se fomos orgulhosos, cruéis, Pai, se fomos frios, Pai, aleluia, com pessoas onde nós deveríamos ser amorosos, onde haveríamos de ter misericórdia, Pai, e não tivemos misericórdia, onde haveríamos de ter empatia e fomos apáticos, meu Deus. Nos perdoa, Pai, nos perdoa, Pai, e coloca dentro de nós amor em nossos corações por Ti, ó Deus. Não deixe que nada, nem a comida, nem o dinheiro, Pai, nada, Pai, as coisas, os desejos carnais, nada venha a ser maior, Pai, do que o desejo de estar na Tua presença. Esse é o nosso maior desejo, Pai. Esse é o nosso maior desejo, o desejo que sacia a nossa alma, não só o corpo, mas a nossa mente, a nossa alma, aleluia, é saciada, preenchida, quando nós anseiamos a Tua presença e nos, aleluia, preenchemos o nosso vazio com o Teu Santo Espírito. Por isso, Pai, nós te pedimos, coloca dentro de nós amor pelo Senhor, amor por almas, amor pela nossa família, amor pelos filhos, amor pelo marido, amor pela esposa, aleluia, amor, meu Pai, pelas pessoas que nos rodeiam, pelas pessoas que estão, aleluia, no nosso rol de amizade, de trabalho, pessoas que trabalham conosco, meu Pai, no meio da parentela. Coloca amor no nosso coração, para que possamos testemunhar do Senhor, para que possamos olhar para essas pessoas com empatia, com olhar de misericórdia e interceder pela vida destas pessoas, aleluia, porque assim como o Senhor nos amou, que nós também possamos amar o nosso próximo. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E se sente que tem dificuldade com isso, faça um jejum e peça para Deus. Fala: Senhor, eu quero fazer um jejum para que o Senhor coloque amor no meu coração pelas pessoas, amor pelas almas, que eu possa olhar para as pessoas com um olhar não de julgamento, mas com um olhar de misericórdia, com um olhar de piedade. Amém, igreja? Faça um jejum. Se alguém tem essa dificuldade, faça, porque o Senhor, Ele tem prazer de nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Vamos dar os avisos aqui, já vamos estar encerrando. Quarta-feira temos a Quarta da Bênção, né, pastora? Online, às 19 horas, no canal do YouTube com a pastora Camila Gomes. Os irmãos, não percam a Quarta da Bênção, em nome do Senhor Jesus. E de amanhã em diante, de segunda a sexta, nós temos a Bênção de Deus, o programa A Bênção de Deus no seu lar, com o nosso irmão pastor Elton Araújo, tá, meus irmãos? Está sendo maravilhoso, os temas muito abençoados, não perca. E aqueles irmãos que não conseguirem ouvir online, a gravação está no canal da rádio Chegou a Minha Vez, tá, pessoal? Eu sempre deixo gravado lá. Então, os irmãos que não conseguir, veja pelo canal da rádio. Não é o canal da igreja Nova Aliança com Cristo, é o canal do YouTube da rádio, tá bom? Os irmãos não fiquem sem participar, sem ouvir o programa, se não conseguir ouvir online e nem no reprise. Você ainda tem essa opção de assistir pelo canal da rádio Chegou a Minha Vez. E domingo estaremos aqui às 19 horas com culto presencial e online, o culto da família, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e dar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por mais este culto. Te agradecemos, Pai, pelas vidas que se fizeram presente no presencial, todos aqueles que se fizeram presente no online, todos aqueles também, Pai, que, aleluia, estão participando desta gravação, foram alcançados com esta gravação. Muito obrigado, Pai. Faz uma obra sobrenatural em nossas vidas, na vida de cada um que está conosco, que esteve conosco nessa noite, Pai. Leva-nos em paz para as nossas casas, nos dá uma semana abençoada, livra-nos do terror noturno, Pai. Guarda nossa casa, nossa família, nossos filhos, tudo que leva o nosso nome, e nos dá uma semana abençoada. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.
cura as enfermidades, Pai, liberta os oprimidos, salva aqueles que precisam de salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos estão nas suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.